Bom, minha gente, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e até para ter um momento aí de interação. Só para arrematar a nossa fala que nós tivemos até esse momento, a obsessão tem muitas nuances, né? Há uma obra de Filomeno Miranda que narra uma saga de uma agressividade, de uma grande traição, né? Que culminou num homicídio, né? E quando esse indivíduo, que foi um homicida, desencarnou, ele encontrou os seus antigos adversários, que o perseguiram, que o maltrataram, só que esse indivíduo, em determinado momento, escapou das mãos das suas vítimas, que agora se tornaram obsessores, reencarnou, e aí Filomeno de Miranda narra a busca desses indivíduos na direção daquele que estava encarnado num corpo diferente. E eu acho que é muito interessante isso, porque ele diz o seguinte, que a própria entidade dizia, ele escapou das minhas mãos, eu fiquei enlouquecido, revoltado, como é que a divindade permitiu isso? Ele voltou ao novo corpo, só que chegou um momento que eu me senti atraído por uma região, porque às vezes é o obsessor que é atraído, porque como nós guardamos a culpa inconsciente, é como se fosse um imã que atrai os pedaços de ferro. Onde está o devedor, aí está o cobrador. E aí, ele disse que eu fui atraído, entrei numa casa, estava lá. Uma casa, não reconhecia ninguém. De repente eu vi uma criança brincando. E ao dormir, essa criança, ao adormecer, liberou o espírito e eu identifiquei que era ele. E percebi que se tratava daquele meu antigo adversário escondido naquele boneco infantil. E aí fui atrás dele para pegá-lo, ele saiu correndo, mergulhou no corpo e acordou. E a criança teve aquele pesadelo que eu mencionei, um pesadelo, né, que às vezes a criança tem, do animal correndo atrás dela, de um bicho peludo e assim por diante. Quando, por exemplo, eu cometo algumas atitudes que ficaram no passado, né, em minhas reencarnações anteriores, e que gerou culpa em mim, ao reencarnar eu me esqueço da ocorrência. Né? Eu não me lembro o que foi que aconteceu. Mas eu volto com certa predisposição a me sentir culpado. Isso que é um fenômeno interessante, né? Porque assim, aquilo que motivou o meu sentimento de culpa me faz agora eu sentir culpa por outras situações que às vezes não tem a ver com o ocorrido, né? E que me faz, por exemplo, eu ter uma tendência à depressão. A depressão é uma culpa inconsciente. Quantos indivíduos que têm uma depressão, que não sei porquê, mas esse fenômeno de vez em quando me abate. Às vezes o espírito, como diz João, o espírito culpado manifesta o fenômeno na experiência atual de que não se recorda. Né? Então vem em formas de sentimento. Então isso é interessante, né, gente? Eu acho que muitos de nós temos, né, marcas que ficaram no passado e volta e se manifesta. Ou em ansiedade, ou em medo, ou em culpa. Né? Às vezes a matriz está em estilos de vidas incorretos. Né? Por isso essa coisa da causa e efeito. E né? essas culpas inconscientes, você pode trazer vários obsessores. Pode. Inclusive, me lembra teu nome? Kélcia? Inclusive, Kélcia, em uma obra de André Luiz, se narra um episódio específico de uma situação em que a pessoa fez muito mal a outra, a vítima perdoou. Olha que coisa interessante. A vítima perdoou. Mas os espíritos que assistiram, que eram mais imaturos, tomaram as dores. E começaram a perseguir o sujeito, né, sem ter nada a ver com a situação. E como o indivíduo guardava o débito, ou seja, as matrizes, acabou encaixando, como Filomeno chama, né, a tomada e o plug encaixou. Então, veja que interessante, porque a gente não vai resgatar necessariamente com aquela pessoa, mas com a lei. Né? Sobretudo se a gente puder se reformar e resgatar com a lei, fazendo o bem, melhor ainda, do que sofrendo. Né? Mas... Até quando eu estou fazendo uma prece ou fazendo o evangelho, eu peço perdão. Mas a quem, meu Deus? A qual deles? A todos. Porque às vezes a gente não sabe, né? Não se recorda. Mas trazer, eu carregar tantas essas culpas assim.
Aham. E, sobretudo, recompor isso com condutas diferentes. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, se eu fiz mal a alguém, né? Se eu pratiquei um crime, se eu, sei lá, cometi um aborto, né? Recuperando-se, fazendo todo bem, reharmonizando, não é necessário sofrer, é necessário reparar. O sofrimento vem quando eu insisto no mal, né? Eu me saturo do mal de tal forma que a divindade me chama a atenção para o despertar através daquilo que a gente convencionalmente chama de sofrimento. Mas se eu, antes disso, puder me reabilitar, a minha mudança de atitude moral vai recompondo os códigos da lei que eu agredi e vai me dando de volta a dignidade que eu perdi. Porque essa dignidade perdida me dá baixa autoestima, todos esses conflitos psíquicos que no fundo, é o conceito negativo que eu tenho de mim mesmo por conta das culpas inconscientes que eu trago. Nem sempre essas culpas inconscientes a gente decodifica claramente. O que foi que eu fiz para eu me sentir culpado tanto? Né? Mas eu trago. Sobre essa questão, por exemplo, do aborto da culpa, Divaldo fala em uma das palestras dele que ele conheceu uma pessoa que abortou, ela engravidava com muita facilidade. Ela era amante de um cara e engravidava com muita facilidade. Fez mais de 10 abortos. E aí ela começou a se sentir muito culpada. E foi conversar com ele e falou: vá tomar conta de crianças. Vá fazer o movimento inverso. E aí ele fala que ela, depois, foi uma das mais das obreiras de lá da missão, que mais transformou e que mais cuidou de criança, que de fato ela transformou a culpa dela em algo produtivo e que tirou ela da sintonia da culpa e de possivelmente ter vários obsessores e etc. Exatamente. Se eu recomponho minha vida, justamente se eu me recomponho minha vida, sinceramente, a saga de recompor, né, faz com que a gente se reharmonize. É a saga de todos os discípulos do Cristo, por exemplo. Foi de recomposição, né, foi de redenção. Né? Aliomar? Eu acho que mais ou menos ela respondeu que não é saudável a gente alimentar esse sentimento de culpa, até para não abrir brechas. Isso. Como lidar com isso? Está mais ou menos na linha do que ela falou, né? Tentando recompor, né? Isso. Exatamente. O problema, Aliomar, é quando, por exemplo, eu tive um tipo de conduta, trago essa culpa como algo inconsciente, né? Mas se eu permaneço no mesmo hábito, a consciência é terrível, né? Que é um juiz em nós. Então acaba, mesmo que eu negue, a culpa inconsciente fica ali, que pode se manifestar de diversas formas, não apenas de um conflito psíquico, pode somatizar uma doença, né? Então, tudo isso é interessante a gente pensar, né? Porque, às vezes, até na minha área, a gente tem isso, né? Faz o tratamento psíquico, né? Melhora, eu comentei isso no seminário aqui nessa casa, né? Melhora a autoestima, melhora a aparência, né? Melhora o visual, faz exercício físico, se sente melhor consigo mesmo, mas se o estilo de vida moral permanece no mesmo nível, eu acabo não recompondo por completo. E a gente vê esses casos que a pessoa parece que está fazendo tudo no tratamento, né? Tudo no tratamento, e continua tendo problemas, ou os problemas se deslocam. Melhora de uma coisa, aparece outra. Porque às vezes a causa não foi removida, que é essa mudança interior. Quando você tem mais de um obsessor atuando no seu psíquico, você, com a sua reforma, com a sua transformação, é capaz de ajudar você? Existe essa possibilidade de deixar de ser seu obsessor e combater os outros? Existe. Há casos curiosíssimos, né? E belíssimos em relação a isso. Por exemplo, o Máscara de Ferro que a gente citou, Divaldo costuma citar que ele protege. Ele vai para as palestras dele, protege, né? Assessora, etc. Então, isso é muito interessante, né? Pensar nisso, né? Sensibilizando e se tornando amigos, né? Assim como no mundo material. O fenômeno é o mesmo, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Nessa prática de mudança, ele só se muda, principalmente praticando o amor. Aí Jesus já dizia que o amor ele é capaz de cobrir uma multidão de pecados, né? Exatamente. Com essa mudança, aí melhora. Exatamente. Opera verdadeiros milagres, entre aspas, né?
Essa é a saga do cristianismo e essa é a saga da doutrina espírita. Redenção, mudança. Né? Muito mais do que a gente ficar fixo aonde a gente foi, ou até onde a gente foi, ou até onde a gente parou, mas para onde a gente vai. Essa é a saga do cristianismo, né? Com relação àquele CID, né, que hoje já estão identificando e tal, né, já é mais aceito. Quando se tem diagnóstico, né, desse CID 4, depois desse diagnóstico, o que é feito, né, na classe médica? Boa pergunta. Boa pergunta. Conseguir diagnosticar, então se vira com isso aí? Porque tem quadros diagnósticos no CID, né, que não são passíveis de nenhum tratamento, mas são características, né? É um diagnóstico, né? Eu acho que é mais um código para distinguir dos quadros verdadeiramente patológicos. Isso, verdadeiramente patológicos. Né? Então isso é interessante a gente pensar, mas de fato não tem nada, nenhuma abordagem específica. Estamos caminhando para isso ainda. Eu acho que a gente está engateando ainda. CID é Código Internacional de Doenças, né? Que eu citei o CID, né? Que está na versão 10, né? CID 10. Que identifica... Então, todo médico e todo profissional de saúde, num relatório, por exemplo, coloca o CID do paciente, que é o quadro dele, que pode ser orgânico ou psíquico. A letra F no CID é toda ela da parte psiquiátrica ou psíquica. Por isso, F 44.3. São graus, né? Vai colocando o grau de cada e aí é isso, né? Isso. Você falou a letra F é um determinado coisa, não é isso? Isso. Como se fosse uma descrição mesmo, né? Isso. É o código que Preenchendo, descreve tal doença. tal. Isso. Até para os profissionais se comunicarem. Você estava falando da culpa, né? Que a Elcia perguntou, inconsciente, né? Agora vamos partir para a culpa consciente. Aquela que você, no nosso dia a dia, eu tenho um problema com Núbia ou com Elcia, um exemplo, um pormenor. E no fundo você sabe que você errou, né? E sabe que você tem uma culpa naquilo ali e tem que haver uma forma de pedir desculpas. Mas muitas vezes o orgulho, que eu acho que o orgulho é um dos sentimentos que mais nos afasta de Jesus, né? Que faz com que a gente entre em desvarios, cometa vingança e tudo mais. Voltando para essa culpa consciente. No caso do orgulho, porque a culpa inconsciente te leva a uma obsessão também, né? Porque você dá uma brecha, se pune de uma forma indireta, trazendo até doenças, como você disse, psíquicas e doenças do corpo físico. No caso, quando a gente já gera uma culpa consciente, um remorso, né? Ou uma mágoa de alguém, isso você não tem nenhum problema a nível de obsessão, né? Um exemplo. Mas quando você carrega contigo essa culpa e essa mágoa, você pode atrair um obsessor para você que possa te levar a uma subjugação, no caso para uma fase Mais avançada, né? cultivando aquele ódio, aquele orgulho. Mas nos dias atuais, você tem consciência. Isso, pode. Quando a gente fala das culpas ou dos conteúdos inconscientes, é porque a gente traz e fica influenciando a gente. No caso desses processos conscientes, é fruto do nosso livre-arbítrio. Se eu estou alimentando uma mágoa ou uma culpa, eu estou escolhendo me fixar em algo. Isso pode gerar transtornos obsessivos sérios e até alienações mentais. Joana de Anjos tem uma mensagem num livro pequeno, não me lembro agora qual é o nome do livro, um desses livros pequenos de mensagem, não é Vida Feliz não, é um outro, que é Vigilância, que ela diz o seguinte, que muitas alienações mentais começaram no cultivo de determinadas ideias fixas, né? Da mesma forma que pode gerar processos obsessivos, pode gerar, inclusive, desarticulação do sistema nervoso. Né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Né? Claro que tem as obsessões de natureza física, que geram somatizações também. A gente tem alguns exemplos desse teor. Né? Kardec examinou uma subjugação física que está lá no Livro dos Médiuns, né? Aquele rapaz que em Paris ajoelhava e pedia uma moça em casamento quando passava. Né?
E o espírito foi evocado à Sociedade Espírita de Paris, e Kardec perguntou o motivo. Ele disse: não, ali é uma presa minha, não se metam não. Eu quero levá-lo a esse ridículo para que ele cometa o suicídio e venha para cá para eu pegar ele. E aí, olha a estratégia do espírito, né? Ele cometeu o suicídio para eu ter ele aqui comigo. Então era mais ou menos essa ideia. E aí, examinando psiquicamente, o que é que se tratava de um fenômeno desse? Se não psiquiatricamente, um fenômeno obsessivo compulsivo. Uma mulher passava, ele sentia aquele impulso de se ajoelhar e pedir a moça em casamento, né? De maneira constrangedora, mas o espírito falava: eu pego os ombros dele e coloco para baixo como se fosse um animal sobre o qual estou montado. Então, na psiquiatria, é um sintoma do toque, né? Mas o fundo, né, o aspecto espiritual, era uma mente tentando predominar sobre outra mente. Então, a gente tem esses fenômenos, né? Mas é interessante porque Divaldo conta em algum dos livros deles que há casos de obsessão, que a pessoa chegou no processo de subjugação e perdeu de tal forma a autonomia, né, que são esses que são confundidos mesmo com loucos, que às vezes o obsessor, subjugando o encarnado, suicida o encarnado. O que é que eu quero dizer com isso? O indivíduo está sem deliberar, e o espírito dominando exerce o suicídio por intermédio daquele encarnado. Divaldo vai dizer: nesse caso em pauta, como o indivíduo não agia de maneira consciente, o suicídio é a ação deliberada consciente de exterminar a própria vida, o indivíduo desperta no além não como suicida, né? Ele foi assassinado pelo obsessor, mas ele vai responder por ter se deixado cair na obsessão. Porque quase sempre essa obsessão poderia ser cortada se ele tivesse um pouco mais de vigilância, e ele deixou-se agasalhar pelos pensamentos mórbidos. Eu acho que deve ser muito difícil para a psiquiatria, principalmente os que não seguem o espiritismo, lidar com esses tratamentos. E não compreender até que ponto é obsessão, até que ponto é esquizofrenia, os outros problemas todos que existem. Porque quando chega nesse problema do suicídio, que nem sempre é do paciente consciente, né? Não coloca o problema às vezes só da depressão. Eu não sei como é que fica um profissional num momento desse. É difícil mesmo. Acho que a psiquiatria ainda está engatinhando, e até para nós espíritas saber onde um começa e outro termina é difícil, porque é um claro escuro, as coisas se misturam. Eu costumo dizer assim, e aqui eu estou colocando de uma maneira assim bem genérica, sem examinar cada caso, mas eu tendo a acreditar que isso é só um guia, tá? Não peguem isso de maneira absoluta, que os pacientes psiquiátricos que têm também um fundo obsessivo, eu estou dizendo predominantemente obsessivo, porque no fundo todos nós, as coisas se misturam, né? A nossa mente e as outras mentes, mas os quadros psiquiátricos onde há uma predominância de fenômeno obsessivo, quase sempre esses pacientes são irritantes. Ou seja, porque a estratégia do obsessor é fazer ele ficar irritante, um familiar agrida ele ser colocado para fora de casa, ele causar confusão, alguém violentá-lo, alguém matá-lo. Quase sempre os pacientes que não são irritantes, ou seja, que ficam na dele ali, aquele depressivo que fica com ele, etc. Há uma tendência maior de ser um quadro mais, né, dele mesmo, e as obsessões ser consequências, as influências ser oportunistas de entidades que se aproveitam da sintonia da faixa, né? Mas não tome essa referência como um guia absoluto, porque é muito difícil separar. Né? Então, isso é interessante. A Lourdes me pediu para desdobrar um pouco essa coisa da prática da desobsessão na casa espírita. É um momento que a gente considera, vou usar uma expressão até de outras religiões, só para dar uma comparação, é um momento de eucaristia, né, da Santa Ceia, né, onde o banquete espiritual acontece. A prática da desobsessão nas reuniões mediúnicas é belíssima. Claro que existe muitas vezes fantasia e alguns romantismos em torno da prática desobsessiva. O mais importante na desobsessão é a mudança de conduta do paciente. Porque senão, como diz lá no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Lucas, né, o espírito entra na casa, vê a casa, sai e chama mais 7 para voltar. Ou seja, a ideia de que se eu não mudo a causa estando em mim, eu atraio outros, né? Mas é óbvio que há uma beleza também no processo da desobsessão, né? A ideia do espírito ser sensibilizado com o diálogo, né? Ser encaminhado, né, ao tratamento. Hermílio de Miranda, Diálogo às Sombras, descreve isso muito bem, né? As obras clássicas da literatura mediúnica, né?
E é uma tarefa válida, é uma tarefa muito válida, uma tarefa bonita, né? A reunião mediúnica de desobsessão se configura assim porque o tipo de espírito que se comunica passa a ser de ordem mais obsessiva. Né? Não sou eu, como encarnado, que vou dizer, a partir de agora, nossa reunião é de desobsessão. Eu não tenho autoridade sobre os espíritos. Né? Na verdade, porque às vezes existem algumas fantasias. Na verdade, a reunião acontece, aí vem aqueles quadros de socorro, né? O espírito que desencarnou e não sabe que desencarnou, sofreu um acidente. Aí, pela maturidade do grupo, né, pela espontaneidade, pela preparação do grupo, pelo nível de harmonia, o tipo de espírito que começa a se comunicar ao longo do tempo passa a ser mais aqueles quadros mais dramáticos, de espíritos mais endurecidos, voltado para o mal, na vingança. Mudou um pouco o estilo, não que o outro também não venha, outro tipo, porque o grupo já tem condição de receber e de dar conta dessas entidades. Porque isso é interessante, né? Eu me lembro de José Ferraz, o companheiro do projeto Filomeno e Miranda, ele me disse certa vez que as entidades mais grosseiras e mais endurecidas que se manifestavam na reunião lá na Mansão do Caminho vinham por Divaldo. Por quê? Porque era o médium mais preparado. Né? Porque a gente acha que Divaldo só recebe os espíritos angélicos. Não. Né? Esse é o mais preparado para receber essas entidades mais grosseiras, mais endurecidas. Né? Então, porque a tarefa mediúnica exige também isso. E é belíssimo, é bonito, né? Mas, sobretudo, nunca excluir, né? Nunca esquecer que a desobsessão verdadeira é a nossa mudança interior. Né? É a nossa mudança para melhor. É aí que a gente vai ter, digamos assim, a melhora em todos os sentidos considerados. Eu me lembro de uma reunião mediúnica que o obsessor me falou uma coisa, que eu sempre falo isso em palestra, né? Uma entidade espiritual. Ele me disse assim: vocês dormem, vocês comem, vocês relaxam, vocês espairecem, vocês descansam o corpo físico. Aqui não, eu tenho 24 horas. Então eu levo vantagem sobre vocês. E eu vou dizer uma coisa, vocês acham que a gente é ingênuo? Muitas das minhas presas, quando vão à casa espírita, começam a frequentar, aí eu dou uma investida maior. Que aí a pessoa chega à conclusão, tá vendo? Comecei a frequentar isso, eu fiquei pior. E aí quando a pessoa se afasta, aí eu dou uma trégua. Para a pessoa dizer, tá vendo? Foi só eu me afastar, fiquei bom. E aí ela é minha. Quer dizer, porque são almas como nós, que têm estratégias, que pensam, que raciocinam, né? Que tem aí, né, sua astúcia. Né? Então, muito interessante isso. Uma outra coisa que gostaria de enfatizar, tem uma obra, novamente de Filomeno, se não me engano, Trilhas da Libertação, que narra o processo de entrada das pessoas num centro espírita. E havia como se fosse assim, uma espécie de guichê, né? Que lia psiquicamente, inclusive a pessoa, imagino que ia ler de mim, mas enfim, as pessoas iam entrando, e é interessante porque havia uma espécie de barreira magnética que impedia determinadas entidades de passar. Então, quando eu chegava, obsidiado, as entidades que me acompanhavam, havia essa barreira magnética, eram envolvidas e encaminhadas para uma sessão mediúnica. Né? Aí, por isso que o indivíduo sente bem, melhor, etc., aquela coisa toda. Só que aí houve um grupo de rapazes, jovens rapazes, que foi entrando na casa espírita, e aí entrou com seus acompanhantes, os espíritos também acompanharam, os espíritos ignorantes acompanharam, sentaram também na reunião, na doutrinária, para assistir a palestra, e Filomeno, e esses aí? Esses daí não vão ser barrados, não? E aí o instrutor disse, olha, aqueles que estão recebendo auxílio são os encarnados que estão se esforçando por melhorar. Esses daí, eles não querem melhorar. E a gente tem que respeitar o livre-arbítrio deles. Eles não desejam melhorar. Eles querem essas companhias. Quem somos nós para violentar o desejo deles? Eles vão entrar. Agora a gente vai fazer o máximo para isolar eles, para que esses espíritos não perturbem o conjunto. Por isso, às vezes, em reunião doutrinária, tem transe mediúnico. Um médium passa mal, porque também está ali. Né? As presenças espirituais, a psicosfera, né? Espíritos sendo tratados. Né? Então, é interessante isso. A reunião mediúnica de desobsessão é belíssima. O objetivo da reunião mediúnica é definido pela equipe espiritual da casa, porque, se não me engano, eu li nesse livro de aula com a Pedro de Moraes, que o grupo define o objetivo da reunião. Se vai ser uma reunião de estudo doutrinário, se vai ser uma reunião mediúnica de desobsessão, e nem sempre a equipe está preparada para fazer um trabalho de desobsessão. Isso, exatamente. Eu posso, Aliomar, me propor, né,
em conjunto como encarnados, de ter determinado objetivo. Mas como eu não garanto, eu não tenho um controle, e isso é muito delicado. Kardec diz, quanto mais espontânea a comunicação mediúnica, melhor. Porque senão a gente vai sugestionar, os médios são muito sensíveis. Aí eu pego uma médium aqui e diz assim, ó, concentre fulano, que ele está com problema espiritual, concentra aí, entra em transe aí para ajudar ele. Aí a pessoa que, às vezes a médium sabe quem é, diz, já sei qual é o problema dele. Aí já me sugestiona. Sem má fé. Não estou dizendo uma má fé, não. Porque o médium é muito sensível. Então, quanto mais espontânea, diz Kardec, melhor as comunicações. A gente bota o nome na vibração, né, das pessoas, etc. E aí vem. A gente pode até se propor, mas quem vai organizar mesmo é a equipe espiritual, né? E isso é muito importante a gente saber, né? Reunião mediúnica exige alguns cuidados, né? Por exemplo, o cuidado de o grupo estar se avaliando, né? Hermínio fala que a avaliação, se possível, nem sempre é possível por conta da estrutura da casa, mas se possível que a avaliação das reuniões não aconteça no ambiente onde a prática mediúnica ocorreu. Porque às vezes a gente é invigilante, comenta alguma coisa do espírito, faz uma observação menos caridosa e a entidade não necessariamente é levada para as colônias. Às vezes está ali ainda no ambiente, sendo tratada. E aí ouve, e na próxima semana, quer dizer que você me falou isso de mim? E se refere, né? Então, a gente tem, né, essas ocorrências, né? Os médiuns, né? O equilíbrio dos médiuns, né? Os doutrinadores, a afetividade do grupo é importante, esse vínculo, né, do grupo. Porque, veja bem, se eu estou na reunião mediúnica, tá eu, Lourdes e Patrícia, e aí eu tenho uma encrenca com as duas. Aí, na hora que eu recebo um espírito raivoso, aí uma das duas se aproxima para doutrinar o espírito com raiva vai ser alimentado mais com minha raiva, vai encontrar raiva em mim. Então a doutrinação vai ficar mais problemática. E às vezes o médium fica torcendo. Tomara que o espírito dê uma no doutrinador, não vou muito com a cara dele. Né? Tomara que ele dê uma, que ele vença. Olha, vencer a discussão. A gente tem isso. Ou aqueles que estão na vibração também ficam, vamos ver quem vai ganhar, quem vai perder aí na doutrinação. Não tem ganhar e perder. Né? A sintonia já está lá embaixo. Né? Divaldo conta que o pessoal da vibração, inclusive, é indispensável, é importante. É um trabalho anônimo, é um trabalho que não aparece muito, um trabalho que tem que ter muita vigilância, porque como não faz muita coisa, pode dormir, cochilar na mediúnica, então esse cuidado. A vibração é que sustenta o trabalho. E ele falou certa vez que numa reunião mediúnica que ele participava na Mansão do Caminho, uma pessoa especificamente é que mantinha a reunião, na vibração dela. Quando ele percebeu que a irradiação dela é que mantinha, que sensibilizava, inclusive, ele disse, meu filho, a partir de hoje você é que vai doutrinar. Porque a sua irradiação vai sensibilizar os espíritos. Então, agora, se eu tenho um bom relacionamento com elas, quando a entidade se manifestar com raiva, eu vou sentir a raiva, a entidade vai falar por meu intermédio, mas eu vou dizer, não, eu não sou assim, eu não tenho raiva delas. Então, na nossa mediúnica já aconteceu isso, o médium se manifestando, e o médium diz, meu Deus, como é que eu estou sentindo isso de Flávio? Eu gosto tanto dele, e essa coisa, a entidade agressiva, quer dizer, ameniza. A própria entidade falou, se eu pudesse, eu destruiria tudo aqui, mas esse não deixa, se referindo ao médium. É o filtro. Que não é um filtro para alterar, né? Porque se a entidade está com raiva e eu vou me comunicar dizendo, olha gente, eu estou com raiva, me mataram na última encarnação. Não. Ele vai demonstrar a emoção e cada médium tem a sua característica. A gente não pode também ter uma disciplina militar na reunião mediúnica, né? Sempre tem que se comunicar de uma forma, com as mãos postas na mesa ou em cima. Não, cada médium tem sua característica, né? Quem leu Diversidade dos Carismas vê isso, a médium Regina, que ainda está encarnada, é uma senhora já de idade avançada, sendo exigida pelas casas uma postura padrão, quando cada médium é um. O que deve ser evitado é o médium se jogar no chão. O médium, certa vez eu participei de uma médium única, que o médium recebeu uma entidade, segundo ele, deformada em cobra, que ele jogou no chão e começou a se rastrear com cobra. Eu queria ver se fosse um passarinho, se ele ia voar. Então, esse é o bom senso, né? No fundo, acompanhe uma pessoa dessa para você ver como é que ela é no dia a dia. Se ela dá vazão a isso. Né? Então, no fundo, ela precisa se equilibrar emocionalmente. Né? Não é que a entidade não existe e não queira fazer isso com ela. Quer, mas encontrou ressonância.
Então, isso o médium vai se adestrando aos poucos, dialogando com a entidade. Quantas vezes na mediúnica, quem participa sabe, o espírito está se comunicando por um doutrinador, quando no caso a mediúnica é uma comunicação por vez, porque cada mediúnica tem um estilo. A gente normalmente faz isso, né? E aí a entidade já está no campo do médium, e o médium vai conversando com a entidade, espere sua vez, ouça, porque a doutrinação do outro está servindo para você também. Vai dialogando e vai... Já é ali o começo da doutrinação, né? Por isso que Filomeno chama o médium de enfermeiro espiritual. Não vai curar, vai cuidar. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? E como a desobsessão na casa... O termo desobsessão não está na obra kardeciana, né? Kardec fala do diálogo com o espírito, etc. A desobsessão vem com a obra homônima de André Luiz, Desobsessão, e aí esse termo caiu no popular, né? Mas é muito interessante. Essa questão do toque no meio que está recebendo a comunicação, a gente sabe que é uma coisa complicada, né? Que deve ser evitado. Mas no caso de comunicações mais, não diria violentas, mas no meio, você até comentou, né? Onde ele se manifesta de uma forma mais agressiva, até para evitar que o médium se machuque. Como é que se procede numa situação dessa? O ideal, via de regra, é o que você falou, Aliomar, é evitar o toque, não apenas o toque nos passes, né? Quem leu, por exemplo, a obra que eu citei, Qualidade na Prática Mediúnica e outras, Divaldo tem muito cuidado na entrevista que ele dá ao projeto, falando nisso, né? O cuidado. Há casos específicos, especiais, onde houve o toque. Jesus, em determinado momento, tocou nas pessoas. Há quadros específicos, principalmente quando há pessoas, por exemplo, Chico chegou a tocar em Divaldo em uma ocasião, num processo da garganta, mas era uma relação de amizade, havia uma intimidade ali. Mas, via de regra, como a irradiação é perispiritual, às vezes até dispensa isso. E no caso da recomendação de Raul Teixeira e de Divaldo em relação ao toque, é por conta de evitar constrangimentos. Tem gente que tem o pudor, que não gosta de ser tocado. Tem gente que tem conflitos e se aproveita do toque para... Enfim, vocês sabem o que eu estou falando, né? Da mão boba, né? Na hora do passe. Então, esse é o cuidado, o pudor. No caso da mediúnica, o que eu vejo de relatos muito frequentes, todos os nossos médios da reunião que eu participo, fala isso, que quando há um toque, sente como se fosse um choque elétrico. E sente mal. Há uma sensibilidade. O toque, eu estou dizendo, quando eu trabalhei no mediúnica, né, há tempo atrás, e o toque, quando me tocava, eu me assustava de tal forma, eu fico como se eu recebesse realmente o choque, e eu abri o olho, o coração parecia que ia sair pela boca, e eu passava mal. E me via, então, para mim, não pode, o silêncio, para mim, que é fundamental, não pode estar me tocar, porque me assusta de uma forma que eu sinto dor no peito. Olha só. Então, é interessante essa ressalva, né? A não ser que, né, haja algum caso excepcional, mas via de regra eu acho que eu recomendo também a ideia da ausência do toque. O ideal é que nesses fenômenos a gente primeiro tente um passe dispersivo, como se fosse retirar ali, né? Da mesma forma que algumas imposição de mãos pode até fomentar o fenômeno, né? Pode fomentar o fenômeno. Vejamos os médicos que entram numa sala de passe, por exemplo, para tomar o passe, e aí imantação de mão, às vezes começa a sentir, principalmente no coronário, sentir os sintomas de transe mediúnico, porque às vezes fomenta, né? A dispersão tende a retirar pelo menos os fluidos mais negativos, né? Os vínculos mais vigorosos. E se a coisa estiver muito... Em nossa mediúnica só tem um médium sonambúlico, né? E inicialmente era muito difícil, né? Porque os espíritos encontravam algum campo nele, em alguns momentos o espírito exaltava demais, né? O espírito falava, em alguns momentos o espírito até expressava palavrões. Por quê? Porque o médium, no seu dia a dia, tinha aquele registro habitual. E como na faculdade sonambúlica é automático, porque na faculdade semiconsciente, que é na maioria, até vem o palavrão, mas o médium vai filtrando, vai peneirando. No sonambúlico é automático. Aquilo que está no arquivo do médium vem. Né? Por isso a disciplina moral é ainda maior nesse sentido. Mas ele foi se educando, e em alguns momentos eu falava, fulano, diminua. Ele não lembrava quando acordava, quando acabava a mediúnica, mas aquilo exercia um comando como se fosse uma hipnose. Dava o comando e ele, pera aí, não se ceda tanto, fale mais baixo. Eu me dirigi ao médium durante o transe. Então isso pode acontecer, pode... Né? Mas claro que o médium sonambúlico, nesse caso, no trabalho mediúnico, não tem que ter um magnetizador ou não? Nesse caso, né, como na reunião, tem um médium sonambúlico. Em
magnetizador para que faça o trabalho na casa espírita ou não? Tem que ter, nesse caso, disciplina, Ana, e aí... Né? Isso. A ideia é que o doutrinador, Jane, consiga dar esses comandos durante a doutrinação, né? Durante o transe, etc. Se houver alguém, por exemplo, especialista na magnetização ou no passe, melhor ainda, né? Eu acho que os passes são bem-vindos. Não para a gente ficar habituando toda hora da passe, também não, né? Mas há momentos específicos que vale a pena, né? Então, a coisa é muito rica, né? O processo é muito rico. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, mas... tem muita coisa aí, né? E só para concluir, já demos o horário, quando a gente fala em processo obsessivo, processo desobsessivo, nunca se esquecer que nunca estamos a sós, né? E os processos obsessivos não devem ser considerados na conta de pavor, mas também não devem ser ignorados, desconsiderados, né? Respeitados, né? Certa vez eu disse a uma entidade muito grosseira, muito agressiva, eu disse assim: eu não tenho medo de você, eu respeito muito você, mas você não tem essa autoridade que você diz que tem. Eu dizia isso, já contei isso em palestra de outra forma, né? Porque essa entidade é uma entidade que se refere, segundo ela, eu prejudiquei ela muito, e ela se refere comumente a mim como sendo alguém que fez mal a ela em uma situação de mais de 500 anos. Um dia ela se revelou, né, pontuando acontecimentos que tinham ocorrido em minha vida e que o médium que dava passagem a ela não sabia. Eu estive na cidade de Arco Verde, no ano de 2002, fazendo uma série de palestras, Arco Verde, interior de Pernambuco, e mais tarde em Recife, no Centro Espírita Missionários da Luz, no bairro do Pina. E um companheiro nosso que estava acompanhando, né, havia 2 pessoas nos acompanhando de Salvador, e esse companheiro simplesmente foi tomado de um estupor, um grande amigo, um grande batalhador do movimento espírita, e foi para cima de mim, quase para me engarguelar. Eu segurei ele, balancei, ele voltou como se estivesse num estado de surto e começou a chorar. Aqui, de vez em quando, isso no início da Arautária Espírita, né? 16, 17 anos, né? Eu ia pro CEAL, Centro Espírita, Sociedade Espírita André Luiz, descia ali do ônibus ali na Estação da Lapa. Quando descia, tinha uma mendiga que me adorava, me xingava de tudo que é jeito. Às vezes eu descia, ele já veio infame. Eu tinha vontade de dizer umas coisas para ela, mas como eu ia fazer palestra, eu disse: como é que eu vou subir na tribuna depois? Até a palestra ajudava. O espírito, no momento de um transe mediúnico, anos depois, no centro, o Cristianismo Rede Vivo, nem sei se existe mais, no final de linha da plataforma subúrbio da cidade, eu participava de uma mediúnica 7 horas da manhã, era para desencarnar, aos domingos, e a entidade se manifestava dizendo: você se lembra, no mês de junho de 2002, quando fulano de tal saiu para lhe pegar e lhe agredir? Você se lembra da senhora mendiga lá no centro da cidade? E começou a se referir fatos que só eu sabia. E aí ele revelou dizendo: era eu, e vou levá-lo à morte. Eu vou conseguir, esses depoimentos a gente conhece, né? Eu vou conseguir alguém que possa utilizar uma arma, alguma coisa para lhe agredir. Primeiro, se você fizer isso, eu vou para o reino dos céus rapidinho. Vou passar de André Luiz e dar tchau a nosso lar. Porque se eu morrer, André Luiz não morreu Marte. Se eu morrer Marte, meu amigo, eu vou dar uma guinada. E você eu vou me ver livre de você. Porque você acha que ao desencarnar eu vou para as suas mãos? Eu sou vítima. Então você está sendo sem inteligência. Eu comecei a falar, mas ele não regredia e não insistia. E eu disse: olha, tudo que você fizer a mim só vai acontecer porque é permitido pelo alto. Porque eu sou pior ou igual a você. No momento que eu der uma melhorada, eu saio da sua faixa. Ele parece que refletiu naquele dia, né, balançou. De vez em quando ainda se comunica. Mas a gente vê que o processo obsessivo é um processo que acontece, né? O que não quer dizer que nós estamos nas mãos, porque às vezes há um discurso apocalíptico, né? De que os obsessores vão nos pegar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só acontece se a gente autorizar. Exatamente. Os benfeitores estão a todo momento conosco. Em todo momento. São muito maiores e mais poderosos do que Exatamente. É isso, meus amigos. Vamos encerrar, né? Já deu.